assinante estrategista de mercado que opera no segmento de gado gordo, gado magro, carne bovina e com ações de empresas frigoríficas, acostumado a ver a equipe de pecuária de corte da Rural Business sempre saindo na frente com informações, deve ter pensado: nossa, os caras comentaram lá atrás os dados preliminares de abates de bovinos para o primeiro trimestre do IBGE e agora, na hora que sai o número oficial, eles não comentam nada? Comeram mosca? Calma, vamos explicar. Com a palavra, Júlio Brissac, nosso analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas e responsável por essa análise. Na verdade, quando vimos os dados de abates do Brasil e por estado sendo divulgados pelo IBGE, surgiu uma pergunta entre os membros da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business. O que a imprensa especializada e não especializada vai dizer? Vamos esperar eles falarem para depois comentar? Vamos! E foi dito e feito. Senhores assinantes, sejam muito bem-vindos a mais um festival de bobagens e a seríssima concorrente à bobagem do ano quanto ao que se fala por aí do que foram os abates de bovinos, do que fez o abate de bovinos cair aqui no Brasil durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2020. Mais uma vez, o Sr. Reuters puxou a fila e, em total sintonia com as projeções da Rural Business, todos juntos e unidos comentaram por aí que, segundo divulgou o IBGE, na quarta-feira, dia 10 de junho, no primeiro trimestre de 2020, o abate de bovinos no Brasil recuou 8,5% em relação a igual período do ano passado, atingindo o menor nível desde 2012, enquanto que os abates de frango e suínos registraram recordes. Eles te contaram ainda que as 7,25 milhões de cabeças abatidas representam uma queda de 10,2% sobre os abates registrados no quarto trimestre de 2019. Mas atenção, mais uma vez, eles não comparam os dados do primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de anos anteriores, mas com o último trimestre de 2019. O Sr. Reuters também não detalhou as razões para este resultado, mas afirmou ter registrado recuo nos abates em 20 estados, incluindo Mato Grosso, o principal estado no abate de bovinos, onde houve retração de quase 121 mil cabeças. Mas qual é o motivo, Sr. Reuters, para essa queda nos abates? Façam suas apostas. Bingo! Covid-19. Caro assinante estrategista de mercado, o Sr. Reuters, que entende tudo de agronegócio, afirmou que em março os frigoríficos do país começaram a reduzir as operações de abate e os volumes de produção de carne bovina como estratégia para combater o vírus, diminuindo assim a circulação de pessoas nas unidades, mas que mesmo com essa medida o registro de casos positivos é crescente. Pois bem, de duas uma. Ou o Sr. Reuters, mais uma vez, fala apenas o que interessa à parte dos mega frigoríficos do Brasil, ou não entende nada de mercado físico de gado gordo. Qual opção você escolhe? Mas, enfim, depois dessa avalanche de bobagens divulgadas por aí, nós vamos à leitura da nossa equipe sobre esse assunto. Quando o IBGE disponibilizou os dados completos do primeiro trimestre de 2020, a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business fez o correto, comparou com o mesmo período de anos anteriores e não com dados de safra com entre-safra, como fez o Sr. Reuters e que todo mundo saiu copiando por aí. Veja que no primeiro trimestre deste ano, 7,25 milhões de cabeças de bovinos foram abatidas, o que é o menor volume em 7 anos. E que ainda é 8,5% menor que o registrado em igual período do ano passado, de 7,93 milhões de cabeças, o que indica uma redução de 672.500 cabeças no comparativo anual. Mas o que o Sr. Reuters não contou para você? Não contou que, de acordo com os dados do IBGE, se compararmos o primeiro trimestre de 2020 com 2014, os frigoríficos que processam bovinos no Brasil abateram 1.120.000 cabeças a menos, já que nos primeiros 3 meses daquele ano foram abatidas no Brasil 8,37 milhões de cabeças. E aqui estamos falando de uma queda de 13,14% em 7 anos. O Sr. Reuters também não contou
ou não soube fazer a conta que foram abatidos 4,17 milhões de machos, entre bois e novilhos, o que indica uma retração de 1,7% em um ano e queda acumulada de 6,2% frente a 2014, quando foi registrado o pico de 4,44 milhões de cabeças. Ou seja, temos uma retração de 275.400 cabeças em 7 anos. Já os abates de fêmeas, vacas e novilhas somaram 3.090.000 cabeças, volume 16,3% menor que o visto em 2019. Mas quando se compara com as 3,93 milhões de cabeças abatidas, diante desses números, você vai dizer, estão segurando fêmeas nos campos, certo? Errado. Batidas em 2014, até a redução é de 842.600 cabeças. Dos bovinos abatidos no Brasil entre os meses de janeiro e março deste ano eram fêmeas. Um percentual extremamente alto e que revela que o setor segue muito distante de uma efetiva recuperação dos estoques de gado do país, já que para um rebanho crescer com consistência, o abate de fêmeas deveria ser de, no máximo, 30%. Portanto, para você fixar na memória, o que os dados do IBGE dizem, na verdade, é que nos primeiros 3 meses deste ano, os frigoríficos processaram 7,25 milhões de bovinos. E deste total, 3,09 milhões eram fêmeas e 4,17 milhões machos. O que, em português claro, quer dizer que estamos com um elevado percentual de abate de fêmeas de 42,6%. O que é claro que depois de 7 anos de abates intensos, chega uma hora que dá até, digamos, uma caidinha, já que começa a faltar vaca, e forte. Mas, afinal, os motivos para que ocorresse uma redução tão forte nos abates de bovinos não foram, como o Sr. Reuters disse? Não foram por causa do vírus? Claro que não. A razão para a queda neste período é o baixo estoque de gado gordo nos campos de pecuária de corte do Brasil. E, Sr. Reuters, anote aí o que nenhum mega frigorífico vai soprar no seu ouvido. Falta gado nos campos de pecuária de corte do Brasil. Portanto, não há como suprir as necessidades diárias de demanda para atender os gigantescos mercados interno e externo. E é por isso que uma nova avalanche de conversinhas fiadas vem por aí na Entre-Safra 2020, que terá início em breve. E nós, aqui da Rural Business, esperamos sinceramente que o senhor não saia por aí publicando notícias sem antes investigar a fundo o que de fato está acontecendo na cada vez mais importante pecuária de corte do Brasil. Entendeu ou não, Sr. Reuters? Lembramos aos nossos assinantes também que estamos já avaliando, do nosso jeito, é claro, os novos dados, agora oficiais, do IBGE para cada um dos estados produtores de gado do Brasil. Tudo para que você possa saber o que de fato está acontecendo no seu estado e, assim, lucrar mais. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.